ao que semeia alegria, ao que se ocupa do bem, quem leva paz e harmonia, quem ama o próximo também, quem semeia o evangelho, quem na humildade vem, quem vive a caridade aqui além. Deus abençoe todos vocês, que possamos levar a paz cada vez mais em todos os rincões desse país, desse mundo inteiro, através agora dessa tecnologia maravilhosa que nos conecta de tantos lugares. Longe é um lugar que não existe mais, todos nós estamos nos conectando, especialmente quando nos conectamos com o Espiritismo, que é uma conexão com o divino, não é? É muito lindo isso. Seja bem-vinda, minha irmã querida Simone. Abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais música aí antes? Como é que tá, minha princesa? Pode cantar, Merlânio. Então, eu pensei que era só uma música, mas vamos começar com Jesus aqui, né? Ele veio trazer a notícia melhor que há no céu. Ele veio plantar a esperança maior que há no chão. Veio semear o amor, dissipar a tristeza e dor. O seu nome é o símbolo vivo de libertação. Ele veio trazer a notícia melhor que há no céu. Ele veio plantar a esperança maior que há no chão. Veio semear o amor, dissipar a tristeza e dor. O seu nome é o símbolo vivo de libertação. Jesus que ensinou-nos a amar. Jesus, sol do amor do excelso Pai. Jesus trouxe a luz e iluminou. Jesus que nos ensinou e mandou ir de pregar. Jesus que ensinou-nos a amar. Jesus, sol do amor do excelso Pai. Jesus trouxe a luz e iluminou. Jesus que nos ensinou e mandou ir de pregai nas veredas, estradas e caminhos, e de pregai a boa nova que ao mundo vai mudar. E de pregar e amparar e socorrer e tirar espinhos. Quem me ama não seguirá sozinho, que é amando que se ensina a amar. E de pregar nas veredas, estradas e caminhos, e de pregar e a boa nova que ao mundo vai mudar. E de pregar e amparar e socorrer e tirar espinhos. Quem me ama não seguirá sozinho, que é amando que se ensina a amar. Amar, amar, amar. Oh, que coisa boa. Meu amigo, já que você está aí, você poderia fazer uma prece canção aí pra gente? Pode ser? A gente poderia fazer uma prece que todo mundo pode acompanhar. Claro que tem que desligar os microfones, né? Porque senão fica com delay, aí fica misturando. Pronto. Mas que é a oração de São Francisco que nós podemos fazer, porque ela traduz uma consciência muito profunda da vida, né? Instrumento da paz de Deus, que vai passar por todos os caminhos de aquele que faz, que segue esse grande poema, né, que é mediúnico, que essa canção da paz, que era a oração da paz, né, ela foi ser canção com o Padre Irala, aí da Bahia, inclusive. Essa música é de Padre Irala, mas o poema
ele foi mediúnico, ele não é da época de Francisco de Assis. Não tem registro. O registro que tem é que depois da Primeira Guerra Mundial, na Áustria, aparece esse poema e a igreja de Francisco de Assis coloca no santinho. E aí, até hoje, nós vamos conhecer como a oração de São Francisco, que certamente, porque deve ter sido ele mesmo que inspirou, porque traduz todo o ideal franciscano, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus te abençoe, meu amigo. A cada dia o seu canto está traduzindo melhor as vibrações do alto. Jesus te abençoe. Vamos fazer uma leitura de Emmanuel. Vamos fazer uma leitura de Emmanuel e o chamou imediatamente. Marcos 1:20. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos é interpretada simplesmente como um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação, à frente do adversário que espera entendimento e tolerância, ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho, à face do ignorante que reclama socorro e ensinamento, junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos.
nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública. Eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família, assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas. Ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Fonte Viva, Editora FEB, capítulo 153. Raquel, minha amiga, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe e ilumine o teu verbo. A maioria dos nossos colegas não te conhece, então eu pediria a você que falasse um brevezinho da sua atuação no Movimento Espírita da Paraíba, a casa que você trabalha. Ok, boa noite a todos. Com imensa alegria que nós estamos aqui, agradecendo ao convite de Liamara para a realização desta tarefa abençoada, e parabenizamos ao Centro Espírita Amor e Luz pela realização deste trabalho, e agora, mais ainda, a importância de utilizarmos a tecnologia a nosso favor e para aprendermos mais ainda os ensinamentos da doutrina espírita. Eu me chamo Raquel Maia, eu moro aqui em João Pessoa, na Paraíba, participo da União Espírita Deus, Amor e Caridade, a Casa da Vovozinha mais conhecida, tenho um trabalho também de divulgação e junto à Federação Espírita Paraibana, nós participamos lá também, e trabalhamos, com o meu lado melhor de ser, é o voluntariado, que eu sou a boneca de lata no Hospital Napoleão Laureano, com crianças com câncer. Esse é o meu melhor lado de ser. E graças a Deus a gente trabalha nessa linha. E nós também estamos na coordenação geral da CAFEL, uma caravana da Fraternidade Espírita Leopoldo Machado, que convidamos a todos os irmãos aqui que se encontram a participarem, a conhecerem também este trabalho. Então, com imensa alegria, nós vamos hoje tratar sobre esta temática que, embora a temática, ela se torne simples da compreensão, porém ela é muito profunda para a nossa vivência. Vamos falar a respeito do poder do amor. Para falarmos, então, deste tema, vamos, então, introduzir com a doutrina espírita, que veio em 1857 com Allan Kardec, através do lançamento de O Livro dos Espíritos, mas esse nosso codificador desta doutrina de amor e luz, que nos fala, então, Emmanuel, no livro Missionários da Luz, em seu prefácio, nos diz, portanto, que é uma doutrina, um movimento que é um movimento consolador, mas, acima de tudo, libertador, de consciências e corações. E vem a nos explicar, tirar o véu da letra que mata. E é muito interessante porque, para, então, nós falarmos desse amor, a grande personificação do amor que veio à Terra é o Mestre Jesus de Nazaré. Então, para falarmos de amor, ele é o nosso modelo e guia, o guia da humanidade. Mas nós iremos, então, falar também, na assertiva, quando Allan Kardec nos diz que o Espiritismo é, portanto, uma ciência que estuda a origem e a natureza dos espíritos, bem como a sua comunicação com o mundo corporal. Então, se é o mundo dos espíritos, nós estamos aqui na Terra, de passagem, o nosso mundo original é o mundo espiritual. E para falarmos, então, de amor, nós vamos buscar, se fôssemos questionar, todos acredito que iriam saber, divulgar a respeito de quais são esses tipos de amor que se conhece na atualidade. Bem, se nós formos buscar na origem, para falarmos, então, do amor filial, o amor filia, que significa fraterno, filial. O amor eros, que é aquele, então, do amor paixão, do casal. E aí, trazendo-se também nessa questão do amor conjugal.
O amor, então, por toda a humanidade, o amor caridade, é o amor ágape. E é esse amor que nós vamos, nesta noite, mais nos ater em ensinamentos trazidos, então, pelo Mestre Jesus, porque ele é verdadeiramente o nosso referencial, o nosso modelo e guia. E como está este sentimento para cada um de nós? Eis a pergunta, porque se é uma síntese da mensagem do Cristo, e nós, como cristãos, que queremos segui-lo a cada instante e seguir Jesus, vai ultrapassar as fronteiras, de nós então caminharmos por onde ele caminhou, e sim, nós buscarmos vivenciar a sua essência, a sua mensagem de amor maior, porque ele mesmo, diante de cada um de nós, sabendo que Jesus não escrevera nada, né? O próprio, ele veio trazer a boa notícia, o evangelho, mas não escreveu nada. Então, a própria síntese dos 4 evangelistas, de Mateus, Marcos, Lucas e João, são traduções, então, de que conviveram com o Mestre Jesus, mas não que ele mesmo escreveu. Porém, nós lembramos que para dizermos que o modelo maior deste amor, e que nós vamos nos ater nesta noite, é Jesus, porque foi ele que afirmou: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, ou como eu vos amei. Mostrando aí que ele veio nos trazer este mandamento, esse ensinamento maior. E, obviamente, o amor de Jesus é totalmente despretensioso de tudo aquilo, das coisas da terra, que nós ainda estamos apegados, que nós ainda estamos ligados na materialização disso. Então, nós vamos buscar também em Mateus, no capítulo 22, nos versículos 34 a 40, quando nos diz Mateus: os fariseus, tendo sabido que tapara a boca dos saduceus, e um deles, né, eles reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, então perguntou: mestre, qual o maior mandamento da lei? E aí, a gente sabe que foi para tentar Jesus naquela época. E Jesus, como este grande referencial, soube responder e trazendo, então, uma síntese nos dizendo como nós deveríamos proceder. Então, diz o Mestre Jesus: amar a Deus, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E complementa: aí, portanto, está reunido toda a lei e os profetas. Então, nós sabemos que já estava Jesus nos dizendo dessa síntese maior da força deste amor, para que a gente, então, possa começar a exercer. E há 2000 anos, estas lições magnânimas foram trazidas para nós, e eis o questionamento: como está o nosso ser? Nós estamos conseguindo verdadeiramente exemplificar este amor? Para falar de amor a Deus, porque então essa tríade vem nos esclarecer o evangelho de Jesus sob a ótica espírita, que não tem como dizermos que amamos a Deus sem amar o próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus, nem amar a Deus sem amar a si mesmo. Porque para amar, como dizermos que estamos amando a Deus se ainda não conseguimos valorizar a própria obra da criação, quando a degradamos, a própria natureza em si, as matas, os rios, a poluição, tudo isso que ainda ocorre no seio da humanidade. Como dizermos que amamos ao nosso próximo, se ainda temos, então, algum sentimento por um, muito diferentemente do outro, quando ainda guardamos tanta mágoa, tanto receio, tanto ódio, quando não conseguimos perdoar verdadeiramente como nós deveríamos. E como, então, dizermos que amamos a nós mesmos, se ainda não conseguimos cuidar nem do nosso próprio corpo e do espírito, e não doamos a cada um de nós pensamentos edificantes, palavras enobrecedoras, cuidarmos desse vaso físico do corpo, que é, portanto, um santuário divino, onde nós deveremos preservar. Então, tudo isso vem, a doutrina dos espíritos,
como Kardec, como homem de ciência em questionamentos, nos falar a respeito deste assunto. E para falar em Kardec, então, falando de amor, ele nos traz, e aí é uma referência para nós, na questão 938 de O Livro dos Espíritos, e é muito interessante porque trata-se das penas e dos gozos terrestres. E aí é um capítulo, um item que trata das decepções, ingratidões e das afeições destruídas. Então, é uma nota de Kardec na questão 938, quando Kardec nos diz que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Então, é uma necessidade. Vejamos, um dos maiores gozos que lhes são concedidos na Terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade, que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Então, é para que nós possamos reflexionar, porque se sabemos que vivemos num mundo de expiação e provas, e na escala espírita, como Kardec nos fala, no item 100, somos espíritos de terceira ordem, isso significa dizer que nós ainda estamos em fase de evolução, e como predomina conosco ainda o egoísmo e o orgulho, para que nós possamos buscar e encontrar essa destinação que é a perfeição, a felicidade que nos aguarda, nós precisaremos sim nos desvencilhar do egoísmo, porque não há oportunidade para o egoísta nos mundos celestes. Então, como nós sabemos que estamos num processo de transição, nós precisamos, então, trabalhar o nosso interior. E essa é uma das provas de nós buscarmos amar a nós mesmos, para que assim possamos amar o nosso próximo. Outro exemplo disso é quando nós nos colocamos no lugar do outro e, através da empatia, nós sim iremos começar neste grande exercício de nos colocarmos no lugar do outro e buscarmos desenvolver a compaixão, porque então vamos começar a aprender que o amor é esta reunião de todas as virtudes. Por isso que o grande Paulo de Tarso, convertido de Damasco, ele em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 13, ele nos traz muito bem a respeito desse assunto, nos falando, então, sobre, é um verdadeiro poema, quando, então, nos diz Paulo de Tarso: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé de um ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todas, vejamos aqui, está falando então de inúmeras virtudes concentradas, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entre o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vejamos que Paulo de Tarso trazia naquela época, então, este amor universal, que aí também traduzido na caridade, que é o amor maior. E essa reunião de virtudes que a doutrina espírita vem nos falar muito bem, como um grande esclarecimento para a nossa compreensão. E é por isso que nós vamos encontrar no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, um verdadeiro poema trazido por Lázaro a nos esclarecer que o amor resume
toda a doutrina de Jesus. Vejamos. Então, está se falando aqui deste amor que Paulo de Tarso falava, esse amor caridade, esse amor ação, benevolência, perdão, humildade, paciência, harmonia, tudo o que possa, então, condensar essa síntese maior desse sentimento mais puro que é o amor. E aí nos diz Paulo, no início, Lázaro, melhor dizendo, no início, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Para a partir daí, mais instruído e depurado, ele ter sentimentos. E o amor é o requinte desse sentimento. Mas não amor no sentido vulgar do termo, mas um verdadeiro sol interior, que condensa e invade as nossas almas e faz com que nós possamos cada vez mais conseguirmos no processo de evolução e ascensão espiritual. Então, daí, queridos irmãos, nós começamos a buscar a entender o quanto nós precisaremos desenvolver em cada um de nós este amor. Por isso, que a doutrina dos espíritos, que é o cristianismo redivivo, Allan Kardec não poderia trazer um maior lema para para a doutrina, baseado também em Paulo de Tarso, quando então nos fala que a maior das virtudes é, portanto, o amor, é, portanto, a caridade, entre a fé, a esperança e a caridade, a maior de todas é a caridade. É por isso, então, que este amor em ação, que Allan Kardec nos traz, que fora da caridade não há salvação. E é claro que esta salvação, no conceito salvacionista da doutrina espírita, significa nós nos libertarmos de todos os erros, das amarras da terra, deixarmos de ser egoístas, orgulhosos e buscarmos ser cada vez mais altruístas, fazermos o bem, amarmos incondicionalmente e não exigirmos nada em troca. Isto está representado nesta ação de amor. E é por isso que o amor, ele tem esse poder magnânimo, porque nos traz tanta força para que então possamos combater as iniquidades e as desigualdades que ainda existem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Diferentemente, então, quando muitos dos jovens mesmo nos falam falando do próprio sexo, que é uma energia criadora, daí somos co-criadores, é tão importante, e a própria energia da mediunidade, não é, através da glândula pineal, e toda essa dissertação que tem no livro Missionários da Luz, quando André Luiz vem nos trazer a respeito, mas muitos da juventude, falando em amor, pensa-se e apenas reporta-se a essa questão do sexo, mas o amor ultrapassa essas fronteiras. Por isso que nós falamos, então, deste amor ágape, este amor que abraça a todos em humanidade, com referencial o Mestre Jesus. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando, então, Lázaro nos traz no capítulo 8, no capítulo 11, no item 8, nos falando sobre a lei de amor, dando continuidade à lei de amor, tem uma mensagem belíssima de Fenelon, que é a mesma lei de amor. Mas, geralmente, a gente lembra só da mensagem de Lázaro. Mas Fenelon, ele vem fazer uma complementação belíssima. Ele nos diz o seguinte, que o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Ou seja, todos em humanidade, todos nós que fomos criados por Deus, independente de credo, de raça, de religião, de gênero, todos nós temos, porque fomos criados pelo mesmo Pai. A lei de igualdade é uma lei divina e Deus nos criou de igual forma, numa metáfora que saímos todos um dia das suas mãos, puros, límpidos, cristalinos, rumo à perfeição que nos aguarda. E ele nos dotou do livre-arbítrio. Por isso, complementa, então, Fenelon, no item 9 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizendo, então, que é fato que já haveis podido comprovar muitas vezes
o homem, por mais abjeto, mais vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, e que ele alcança, não raro, sublimes proporções. Ou seja, ninguém é tão mau que não tenha algo de bom em si, que não tenha algum sentimento, seja por um animal, seja por alguém, seja por algum objeto, algo de bom que lhe faça voltar um dia à essência maior que, se Deus, como João Evangelista declara que Deus é amor, nós somos, portanto, filhos do amor. Então, nós somos amor em essência. E Fenelon traz aqui que esta essência divina, esse fogo sagrado, nós possuímos. E aí eu lembro aqui que nós sabemos que quantos casos mediúnicos, e principalmente em tratamentos espirituais, nas mesas mediúnicas de obsessão, quantos espíritos que vêm com tanta carga de ódio, mas quando se há um processo de doutrinação, dialogação, trazendo alguma forma de sentimento, como ele, e muitos deles se ligam com a mãe, por exemplo, e aí começam a sentir e receber toda essa carga positiva e conseguem, no processo de maturidade que começa a surgir, e ali a sua essência para o seu melhoramento. A exemplo disso, nós vamos buscar na obra Libertação, de André Luiz, quando, na psicografia de Chico Xavier, trazendo o caso de Gregório, né, quem leu a obra sabe o quanto ele estava arraigado ao mal, e foi justamente a sua mãe, Matilde, que vem, materializa-se num processo de muito amor, de afetuosidade, para que ele possa, então, conseguir entender essa essência e encontrar dentro de si uma nova chance, melhor dizendo, para a mudança, para a modificação. Então, mostra-nos o Evangelho e a doutrina espírita que esta essência de amor está conosco. Por isso que nós precisamos desenvolvê-la, desabrochar em nós, como árvores frondosas de Deus. E o amor nos move, e move a tudo e a todos. E esta força deste amor é infalível. É o bem numa ação, numa proporcionalidade muito maior. Por isso que Jesus de Nazaré chega ao ponto de, como um grande revolucionário que chegou aqui à Terra, porque ele fez a maior revolução, a revolução dentro de nós mesmos. Quando todos esperavam um senhor dos exércitos e armas em punho, que pudesse então guerrear e transformar a Terra, ele veio da forma mais singela, fazendo a grande revolução dentro de nós, para que nós buscássemos substituir os nossos grandes defeitos ainda, os vícios morais, pelas virtudes, mas sabendo também que, como árvores frondosas de Deus que somos, nós nascemos para vivenciarmos este amor, para sermos felizes, e ninguém está jamais condenado ao erro, nem às penas eternas de sofrer eternamente, porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz, nós somos luz, e por isso que Jesus nos dizia tão bem: brilhe a vossa luz. E daí nos traz o grande evangelista também, mostrando essa revolução que Jesus nos esclarece, Mateus, mais uma vez, no capítulo 5, para falar de amor, nos itens 43 a 47, diz então Mateus: aprendeste o que foi dito, olha o que Jesus nos relatava, a grande revolução. Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem e orai por aqueles que vos caluniam. Vejamos o quanto, né? O quanto isso, o que vos perseguem, caluniam. E o quanto nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. E ainda diz mais: a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para bons e maus, e que faz chover, a chuva está nos céus,
e sobre os justos e os injustos, ou seja, para todos. Porque se amardes somente aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem também assim os publicanos? Se apenas vos saudardes os irmãos, que é o com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem também assim os pagãos? Então estava dizendo uma grande receita do Mestre Jesus para cada um de nós, que nós buscássemos esta força maior, inclusive com aqueles que não nos entendem, para que um dia possamos todos nos tornarmos, e aí assim, um dia, rumo à eternidade, não podemos prescindir quanto, mas nos tornarmos todos unidos, irmãos, amigos. Obviamente, nós sabemos que nós não temos aquela mesma afeição, aquele mesmo sentimento de um amigo por aquele que se diz nosso inimigo. Porém, é de trabalho nosso, é de redenção nossa a gente começar a fazer a nossa parte para que nós vivenciamos cada vez mais este sentimento enobrecedor que é o amor. E nós vamos, então, buscar na grande referência da nossa querida Joana de Ângeles. Ela tem uma obra belíssima que se chama Amor, Imbatível Amor. E nos traz tantas orientações a respeito desse amor. E como realmente cada um é que precisa fazer essa autoanálise, porque nós sabemos que precisamos e necessitamos realizar o nosso processo de mudança interior. Esta reforma íntima que tanto aprendemos. Mas que esse processo, essa viagem, é algo que nós vamos fazer para dentro, essa viagem interior, que nos fala a psicologia dos 30 centímetros, da mente ao coração, que só cada um vai poder fazer por si. E daí, para falar de amor, Joana nos diz, o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Sim, porque todos nós, ela também nos fala que a vida humana, a sua origem tem no psiquismo divino, e como somos obras da criação divina, então a nossa essência é divina. O amor é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Vejamos, nessa equação matemática, como nós precisamos cada vez mais multiplicar nessa ação. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Olha que coisa maravilhosa, o amor é o oxigênio da alma. E o quanto nós precisamos nesse processo de respirar, de respiração, porque nós necessitamos do oxigênio que faz parte da nossa vida. Então, para a alma, para o corpo, se é o oxigênio, para a alma é, portanto, o amor. E aí precisa ser desabrochado em nós. E ela nos orienta, então, Joana, o amor não se apega, não sofre a falta, mas frui sempre, porque vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece. Então, não é receber retribuição, mas dar abundantemente sem esperar nada em troca. O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. O clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade e prossegue doando na sua condição de amante não amado. Isso nos diz Joana. E é muito interessante porque que é o amante não amado, porque verdadeiramente sabemos que Jesus nos ama incondicionalmente. E nós, quando não estamos exercitando este amor, estamos sem exercê-lo com Jesus, estamos negando as suas afirmativas e estamos deixando de cumprir com a nossa grande missão, porque não é pequena a nossa missão aqui na Terra. De todos nós em humanidade, filhos de Deus como somos. Amar
e servir a todos em humanidade. Então, não é pequena, e cada um busque fazer isso no seu conjunto de atuações, onde fomos plantados para florescer. Por isso, nos fala tão bem a irmã Rosália, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nesta obra magistral da parte moral do Cristo, falando-nos de caridade moral, que quando a maior caridade moral é aquela quando nós exercitamos suportar uns aos outros, deixarmos que o tolo fale para que eu me cale. E olha como muitas vezes nós queremos, nesse grande exercício de fazermos justiça com as próprias mãos, de nos acharmos melhores do que os outros, em orgulho maior, e deixarmos de exercitarmos a função maior desse amor. Por isso que a lei divina de justiça, amor e caridade é uma lei que reúne praticamente todas as outras leis, que vem nos falar, porque se o respeito, se a justiça, como nos diz, os espíritos superiores nos dizem, na questão 875 da definição de justiça, se é o respeito incondicional aos direitos dos outros, então nós precisamos ter esse exercício com todos. E este amor, e aí sim, este amor maior, que transformado em atitudes positivas, vai fazer com que a nossa vida tenha um ar diferenciado, um colorido diferente, uma alegria de viver, para que nós possamos vencer a nós mesmos. Lembrando Jesus, quando nos falava, né, no mundo tereis aflições, porque ele já sabia de tudo o que a gente passa e o que a gente iria passar. Mas eu venci o mundo. Então, nos convidando para vencermos nesta grande vitória sobre cada um de nós. Por isso que Kardec nos traz tão bem no exercício a necessidade do exercício da caridade material e da caridade moral. Porque nós realizarmos a ajuda de darmos comida a quem tem fome é maravilhoso, porque como nós sentimos essa necessidade, é o que fala-se a pirâmide de Maslow, das necessidades em que nós possuímos, das necessidades básicas, as fisiológicas, de comer, de beber, de dormir, de fazer sexo. Então, essas necessidades estão na base da pirâmide. E ao começar a ascender, então, nós vamos então para as necessidades de segurança, das necessidades de autorrealização, né? Nesse sentido, para que a gente possa chegar nesse processo de crescimento e de maturidade, que aí, com a linguagem espírita, é essa necessidade de evolução espiritual, de mudança de comportamento, de deixarmos da materialidade e buscarmos mais a espiritualidade do ser. Que aí a religião ela nos ajuda, porque é um caminho que nos conduz a Deus, mas a busca maior é do exercício de religiosidade, até porque nós sabemos que jamais irá nos ser perguntado, foste espírita, foste católico, não é? Qual é a religião que professaste na terra? Mas qual o bem que realizaste? E é nesse sentido que nós precisamos cada vez mais crescer. Por isso, para falarmos de amor, Leon Denis, numa obra magistral, que é belíssima, que é uma obra de estudo, não é uma obra para a gente ler uma vez, que quanto mais a gente lê, mais a gente encontra coisa nova. Ele nos diz, o amor, princípio da vida universal, proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em redor de si. É por este amor, que ela se sente estreitamente ligada ao poder divino, a nossa vida, é o foco ardente de toda a vida, de todo o amor. Acima de tudo, Deus é amor. Então, ele também ratifica aqui, na linguagem de João, o evangelista, não é? Quando nos fala a respeito de que Deus é amor. André Luiz, na obra Libertação, também nos traz, fazendo uma conceituação aqui, cada espécie de seres, do cristal até o homem, e do homem até o anjo,
abrange inumeráveis famílias de criaturas operando em determinada frequência do universo. E o amor divino alcança-nos a todos, à maneira do sol, que abraça os sábios e os vermes. Ou seja, a divindade é essa função maior deste amor. E a nossa evolução do átomo ao arcanjo, como nos fala a música, um dia todos nós seremos anjos, mas aí vamos trabalhar, né? Vamos fazer a nossa parte. Vamos, então, exercitar este amor, porque a divindade já está, a todo momento, realizando este amor para conosco. Então, cada vez mais, a gente precisa começar a absorver esses conteúdos, dessa necessidade que temos de sairmos, né, desse automatismo do nosso cotidiano, por isso que estamos vivendo um período muito propício a essa renovação, porque até mesmo, se nós formos buscar, para falarmos em transição, a gente sabe que o próprio Kardec, na própria Gênese, em 1868, lá no capítulo 18, já nos trazia dizendo, para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons. Já nos dizia isso, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reino em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição. E essa transição planetária, porque a grande transição para a humanidade fora justamente a nova era, a instauração da terceira revelação para a humanidade, que veio descortinar, veio tirar o véu da letra que mata, mas a busca do espírito que vivifica através da doutrina dos espíritos. Então, se desde 1857, nós já estamos com essas lições nas mãos, nós não podemos ficar paralisados, estagnados, na necessidade que tivemos agora de um ser invisível, que nem vida sozinho possui, que é o vírus, para nos abalar as estruturas, para que venha como um chamamento nos mostrar que nós precisamos realizar esta grande modificação. E esta pandemia que nos permite a divindade e o próprio Cristo, que é o governador espiritual da Terra, é para que nós, então, um dia, ao contarmos a história de que passamos por este período, nós venhamos a ter noção de se já estamos começando a nos modificar, deixarmos as coisas exteriores, os supérfluos, deixarmos apenas de perder tanto tempo com algumas coisas que não nos levavam a algo concreto. Muitas criaturas a gente sabe que tenham a necessidade de, com medo, com ansiedade, de nem conseguiam ficar sozinhas, precisavam sempre estar envolvidas com muitas pessoas, porque ainda não tendo a coragem de viajar para dentro de si. Quando, na realidade, nós precisamos ser esses instrumentos, mãos sagradas de Deus, a darmos as mãos uns aos outros para desenvolvermos a solidariedade, para desenvolvermos cada vez mais a benevolência, para chegarmos neste amor, consciência do despertar de nós mesmos, nessa busca da nossa melhoria, e por que não dizer, no desenvolvimento desse self, que é o eu divino, para que nós, então, jamais sintamos temores, receios, porque nós estamos na Terra apenas de passagem. Chegamos aqui, e por isso que cada minuto é tão importante, porque minutos na carne, os espíritos vêm nos dizer, são os grandes responsáveis pela nossa evolução,
que nesta terra, agora no século 21, que nós estamos passando por esse processo, onde outros espíritos já passaram anteriormente, e quem sabe se não fomos nós em outrora que já vivemos, e estamos tendo a última chance agora, com mais essa pandemia, para este despertar, para a busca da maturidade que nos aguarda, para então não perdermos mais tempo e buscarmos na oração o desabrochar da fé, compreendermos que a ciência, ela avança, mas a ciência também é este caminho que traz na Terra a divindade nos dando as orientações para que aqueles que vieram com este compromisso de trazerem as vacinas, por exemplo, para este próprio vírus, o coronavírus, ter, então, o tempo necessário para que haja, então, esse processo reeducacional em cada um de nós. E aí tem o livro Caminho, Verdade e Vida, falando em ciência, é muito interessante, tem um capítulo que chama Ciência e Amor, e é no capítulo 152, que Emmanuel, Paulo aos Coríntios, vem dizer assim, a ciência incha, mas o amor edifica. Isso está lá na primeira carta, né? Na primeira epístola aos Coríntios, né? No capítulo 8, 1. Aí, Emmanuel traduz, a ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. Vejamos, então, no próprio momento atual, a necessidade para que nós possamos compreender essa assertiva. E diz Emmanuel, se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a ciência confecciona um livro, ensina o segundo, o amor, como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Então, é neste sentido, queridos irmãos, que a própria espiritualidade já nos fala de como nós precisamos valorizar este amor. E o quanto, na própria lei de progresso, faz com que a ciência, ela avance, ela cresça cada vez mais. E um dos aspectos da nossa doutrina é o aspecto científico, que tem a sua importância, mas é na união com este amor, com este sentimento que deve passar por cada um de nós, todas as criaturas, para utilizarmos bem a ciência para construirmos. Se formos, a gente sabe, por exemplo, um exemplo básico, simples de compreensão, é quando o avião fora construído. E o próprio Santos Dumont, né, pensando em reduzir fronteiras, distâncias, para utilizar esse meio de locomoção, de transporte, e como fora utilizado tão para as guerras, né? De uma forma doentia, de uma forma quando não deveria ser utilizada. E a gente sabe, então, quantos escritores, hoje no mundo espiritual, que choram, clamam e sofrem por terem escritos, por exemplo, algo que não seja de construção para a humanidade, que não seja de exemplo, de justiça, de ética, de moral. E aí, tudo o que se faz aqui na Terra, a gente sabe que tem consequências. E a todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, que somos provenientes. E nós, como filhos de Deus, precisamos ser construtores sempre através do amor e para o bem, para utilizarmos bem a própria ciência, jamais para tirarmos proveito egoisticamente de tudo que acontece ao nosso redor, porque se isso ainda estivermos pensando dessa forma, como nós ainda não entendemos a força do verbo amar.
E é neste amor que nós precisamos fincar as nossas bases maiores de compreensão. É por isso que Leon Denis, mais uma vez no livro, a obra Problemas do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz que amar é o segredo da nossa felicidade. Com uma só palavra, o amor resolve todos os problemas, dissipa todas as obscuridades. O amor salvará o mundo. Seu calor fará derreter os gelos da dúvida, do egoísmo, do ódio, enternecerá os corações mais duros, mais refratários. E aí é interessante que ele nos fala: que importa se levantem na tua frente. Aquele que ama não recua por tão pouca coisa, ainda que colha espinhos e silvas, né, dificuldades, continua sua obra, porque esse é o seu dever. Sabe que a abnegação o engrandece. Então, queridos irmãos, é bem verdade que o grande exercício desse amor em nossas vidas, para que possamos compreender o poder do amor, é utilizarmos da pedagogia do próprio Mestre Jesus. Poder nos traz ideia de soberania, de força maior, mas é no exercício que Jesus utilizava, o que se fala da pedagogia dos contrastes que ele utilizava, nos orientando e nos ensinando na sua grande liderança servidora. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aquele, então, que quiser ser o maior no reino de Deus, seja, portanto, o menor aqui na terra. Então, é neste exercício que nós precisamos amar. Então, eu preciso amar, porque é uma questão de necessidade, como nós aprendemos com a doutrina dos Espíritos, para que haja essa modificação, para que nós possamos, então, desenvolvermos, porque como é a reunião das virtudes, como é que eu vou ter compaixão, deixar de ter compaixão por alguém, ou dizer que amo sem ter compaixão, sem dividir o pão, ou me estar enclausurada na minha casa, achando que eu estou feliz, quando eu sei que lá fora tem pessoas que hoje ainda não se alimentaram, ainda não conseguiram colocar um pão na sua boca, ainda não tem um agasalho só para cobrir-se. Então, o que é que eu estou me mobilizando para fazer? Então, nós precisamos reunir juntos, né, em campanhas, em solidariedade, para ajudarmos aos nossos irmãos em humanidade, para nos unirmos, para darmos, por exemplo, um dos exemplos de atuação de amar, é nós emprestarmos o nosso ouvido àqueles que precisam, que estão chorando neste momento, que não conseguem entender esta graça divina que nós já conseguimos dar graças a Deus, porque a própria doutrina espírita, através da psicologia da gratidão, Joana de Ângeles nos fala, que nós já começarmos a agradecer até pelo mal que nos chega, por alguma doença que estejamos passando, e vejamos, isso é uma questão de consciência, mas tem muita gente que ainda não conseguiu compreender isso. E o que eu preciso fazer? Fazer a minha parte, ajudar, auxiliar, começar, então, a dar esse testemunho de consciência para instaurar através da oração, através, então, de buscar no processo de meditação, no processo de recolhimento íntimo de preparação, de podermos ligar aqueles irmãos, e agora que a gente, então, não está podendo abraçar, não está podendo pegar na mão, não está podendo dar beijos, mas não é um isolamento afetivo, amoroso, isso jamais deve acontecer conosco, isso é apenas um isolamento, a necessidade do isolamento social, né? Para que a gente, então, aqueles que podem ficar em casa, para preservar a saúde do outro e de si mesmo, é neste sentido. Mas será que nós já chegamos nesse grau de compreensão, de maturidade? E é por isso que o nosso grande Paulo de Tarso, ele também nos fala
nos diz o seguinte, em Romanos 12:15, e a gente está chegando no processo de encerramento, né, da nossa palestra, ele nos diz, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Paulo nos traz essa assertiva. E nada melhor do que falarmos desse amor, e Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, com essa assertiva de Paulo, nos fala sobre a solidariedade. E nos diz, então, que muitas vezes nós chorarmos com a dor do outro, às vezes até se torna mais fácil, porque nós nos achamos numa condição superior. E daí eu vou, recolho alimentos, peço a um e a outro e dou. E alguém se alimentou e eu me sinto ali satisfeita, porque alguém está numa condição inferior à minha. Isso não é esclarecimento. Mas nós nos alegrarmos com a felicidade do outro, isso aí é o que precisa, muitas vezes, de ser o nosso grande exercício dessa prova de amor. Porque, então, ele nos diz, quando a alegria da outra pessoa for a sua alegria, você terá entendido o significado do verbo amar. E aí, meus queridos irmãos, para nós sentirmos a alegria do outro se alguém vai me contar uma notícia muito positiva, quando alguém vem me dizer, por exemplo, que ou um filho passou num concurso público, conseguiu, almejou, né, e conseguiu algo no seu trabalho, fez uma conquista, seja algo financeiro ou uma conquista íntima, e que eu ainda não consegui, eu consegui vibrar na mesma sintonia e poder me vangloriar de alegria com essa outra criatura que também é minha irmã, meu irmão em humanidade, aí sim é o verbo amar. Porque se isso eu não fizer, eu estarei sentindo inveja, e ainda é algo muito doentio, que faz parte do nosso cotidiano e que só cada um vai poder fazer por si, para compreender se tem ou não tem. Portanto, nós estamos imensamente felizes nesta noite, porque queríamos, sim, trazer essas conotações a respeito do amor que a doutrina dos Espíritos nos traz, para que a gente possa, cada vez mais, aqueles que nós amamos, que deve iniciar no nosso lar, o próximo mais próximo, e agora nós estamos vivendo esses momentos para podermos, sim, colocar em prática este amor, e por que não dizer extensivo a todos os nossos irmãos em humanidade, e entendendo esta conotação, que através do amor, nós seguiremos, sim, neste caminho maior, retirando as pedras do nosso caminhar. E como nos diz a poetisa Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Quanto mais eu estou falando para vocês, é um ressoar nos meus ouvidos para que eu possa exercitar esta função de amor a cada dia no meu viver. Então, que aproveitemos as nossas horas, que possamos em todos os minutos do nosso viver, estar sempre lembrando desses exemplos magnânimos como Chico Xavier, que tanto amou aqui na Terra, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Francisco de Assis, que tinha o amor incondicional pelos animais, pela vida, por toda a vida orgânica, por todos, e que não media distâncias, que possamos nós, então, começar como aquele beija-flor nas mínimas gotinhas que vai lançando do seu bico para retirarmos o incêndio da maldade, retirarmos do incêndio do egoísmo e buscarmos, então, florescer este amor que está em nós, que é essa centelha divina. E se assim nós fizermos, iremos viver, sim, no mundo sem guerras, sem trevas, sem dor, e sempre neste mundo repleto de amor, que almejamos e que um dia iremos fazer parte, em condições evolutivas muito melhores, mas que vai ser do hoje o grande processo de semeadura para florescer amanhã uma vida melhor, mais feliz, mais saudável e com Jesus no nosso caminhar, a nossa grande conquista da vitória sobre nós mesmos. Muita paz e que este amor maior que nos envolve da divindade possa ser o nosso estímulo e incentivo para nos transformarmos e sermos, sim, este amor em profusão em atitudes. Muita paz e que Deus nos abençoe. Raquel, o nosso sentimento é de gratidão a você
Que Jesus te abençoe e te Eu que ilumine. agradeço. Muito obrigada. E agora, Hugo irá fazer a prece de encerramento, por favor. Não, vai para a tela. Toca na tela. Boa noite a todos e todas. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Agradecemos a nossa querida Raquel pela exposição dessa noite. Que Jesus a abençoe, a ela e toda a sua família. Bom, vamos à nossa prece de encerramento. Senhor Deus, Senhor é a fonte da misericórdia infinita, do amor, do perdão. A prova disso, Senhor, é que o Senhor nos enviou Jesus como nosso guia e modelo para nos trazer o Evangelho. Evangelho esse para nos consolar, nos esclarecer e nos abençoar, Senhor, nos momentos de dificuldade, nos momentos de provações, de expiações mesmo, e também de alegria, Jesus, para compartilhar com os nossos irmãos e irmãs. Como nesse momento, nessa exposição, mesmo no isolamento, podemos nos conectar, aprender e a te louvar também nesse ato de estudo e aprendizado. Te pedimos, Jesus, que neste momento o Senhor possa, através dessas palavras, através da prece que está sendo realizada nesse momento, possa estar visitando a casa de cada pessoa que está nesse momento conectada através dessa rede. Se tiver alguém enfermo, se tiver alguém angustiado, com medo, Senhor, o Senhor possa impor suas mãos sobre todos nós, acalmar nossos corações, diminuir, Jesus, a nossa ansiedade, o nosso sentimento, mesmo às vezes de diminuição de fé diante a maldade que cresce, mesmo a pandemia, e fortalecer, Senhor, os nossos corações diante dos atos de bondade que fazem o contrapeso nessa pandemia. Portanto, Jesus, te peço essa noite que fique conosco mais uma vez, que nessa semana que se inicia e vai até o final desse domingo e da semana que vem, se eu possa fortalecer os nossos corações, nos dá a oportunidade de fazer o bem e nos dá a coragem também de fazê-lo no momento oportuno. Peço também pelos nossos amigos e entes queridos, familiares, encarnados e desencarnados, que sejam abençoados e iluminados com a luz do teu santo evangelho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas e ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores e devedores. E não nos abandones à tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, hoje, agora e sempre. Amém.